Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre um mito, né? Um mito é aquilo que seriam verdades que são ditas nas organizações ou que são, é, um tipo de comportamento que a gente vê nas organizações e que as pessoas realmente acreditam que aquilo seja uma verdade. Mas quando a gente investiga com mais profundidade, a gente descobre o fato verdadeiro, né? Na verdade, o conjunto da obra, né? Porque nunca é um motivo só. Sempre tem aí um conjunto de fatores que levam ao sucesso e ao fracasso. Eu já falei isso em outros vídeos, mas agora eu quero falar sobre o sucesso ou fracasso de uma liderança para conquistar uma equipe de alto desempenho. Vamos lá. Você líder, você que já está aí numa posição de coordenação, numa posição de gerência, muitas vezes, conversando com seus colaboradores, percebe que existe aí uma manifestação de uma insatisfação com o salário. E que em alguns casos isso pode ser o estopim realmente, o causador das dificuldades de conquistar aí uma equipe engajada, uma equipe buscando os resultados. Mas na maioria das vezes não é isso que a gente observa de verdade, né? As pessoas, quando elas trocam uma empresa por um valor muito pequeno de diferença, quando as pessoas saem, né, do trabalho, vão para um outro trabalho, mergulham aí no desconhecido, mesmo para ganhar mais, mas sem ter aí um ganho muito tangível, né, que a gente perceba muito tangível. Não é bem o salário motivador e eu vou conversar com vocês sobre isso. Ele pode até ser uma ponta aí da causa, mas existem outras causas muito relevantes que a gente precisa estar levando em consideração. Eu sou Ana Maria Sena, eu fui diretora de empresa durante mais de 20 anos na minha carreira e gerente mais outros anos, então eu tenho muita experiência com essas situações que a gente vive, né? Esse desconforto que a gente enfrenta com colaboradores pedindo demissão, a dificuldade da gente finalmente respirar porque tem uma equipe ali engajada, uma equipe de pessoas que se conhecem, que já estão treinados, que já estão capacitados, pessoas que já estão com o conhecimento nivelado, porque esse é um outro desafio que a gente tem como liderança, é conseguir uma equipe com o conhecimento nivelado do sistema da empresa, o conhecimento nivelado dos produtos, dos serviços da empresa e, obviamente, das atividades relativas ao trabalho do dia a dia. Então, essa é uma dificuldade genuína e, muitas vezes, o que aparece como a razão das pessoas estarem aí buscando novas oportunidades no mercado e encontrando novas oportunidades no mercado é o salário. E eu vou contar para vocês que investigando melhor muitas vezes e também estudando em profundidade essa questão da motivação das pessoas, observando pessoas no dia a dia em diferentes níveis, eu posso dizer para vocês que a importância, a relevância do salário, na maior parte dos casos, é pequena. Não é pelo salário que a gente vai verificar a possibilidade de retenção de talentos. Então, aonde que salário entra nisso tudo? O que é relevante? Vamos começar do princípio. Quando é que salário é sim uma questão muito importante que a liderança tem que cuidar? Com relação à equidade interna e externa. E a equidade, né, ela é diferente
da noção da justiça, né? Porque a justiça seria uma regra para todos. E a equidade é uma regra um pouco mais flexível, né? Então, dá para as pessoas conforme elas estão ali desenhando o que merecem, né? Conforme o merecimento. A equidade, ela tá mais relacionada aí também ao merecimento. Então, obviamente, algumas pessoas, mesmo que pela justiça, deveriam ter uma remuneração igual, mas existem algumas diferenças definida por outros fatores. Então, vamos lá. Equidade interna. Quando a gente fala da equidade, obviamente a gente vai falar assim, o pessoal da área X ganha menos do que o pessoal da área Y. Na maioria das vezes, isso é um fato de mercado, né? Ou seja, o que eu posso dizer para vocês sempre há uma guerra com relação à diferença de remuneração das áreas meio aí da empresa com o pessoal de TI, né? TI sempre teve uma remuneração diferenciada das outras áreas da empresa. E isso gera um desconforto, mas pela equidade interna, guardada a equidade interna, há que haver uma relação. O que eu estou dizendo com isso? Pode ser que o pessoal de TI ganhe 10, 20, 30% a mais do que as outras áreas, mas é isso. Eu não posso ter o pessoal, por exemplo, de TI. Eu estou usando aqui o exemplo de TI porque sempre foi uma área palpitante, que sempre as pessoas discutiam, né, a questão do merecimento, mas a equidade também externa que nós já vamos falar. Então, na equidade interna, eu tenho que olhar a relação entre as áreas e isso é um fato, é dado. Então, não tem não tem muita discussão, não tem argumento, contra fatos, não há argumentos. Então, no caso, o fato é que há isso no mercado, é uma prática do mercado e a empresa não conseguiria atingir os bons profissionais que ela deseja se ela não seguisse essa prática do mercado. Então, as pessoas podem até ficar chateadas, mas elas aceitam porque é fato, né? Elas veem isso acontecer em outras empresas, então elas sabem que não há uma injustiça por trás disso. Então, a equidade interna, o parâmetro com outras áreas. O que não é uma situação de equidade? Não é uma situação de equidade, por exemplo, eu estou numa área aqui meio importante, relevante, existe outra área meio importante, relevante para a empresa e na outra área meio essas pessoas estão ganhando, sei lá, no mesmo cargo. Então, numa posição aí júnior, aqui a gente tem uma remuneração de 1.000 e lá eles têm uma remuneração de 1.500. Essa é uma situação de salário grave. Essa é uma situação que há que se discutir por que tem essa distorção, porque isso é uma distorção. Ou a outra área está com a remuneração errada ou a sua área está com a remuneração errada. Certamente há um erro aí de remuneração que você traz pela equidade externa. Aí vamos lá na equidade externa, é lá fora no mercado, né, que eu vou conseguir reter ou perder meu colaborador, para fora, né, ou para essa outra área dentro da organização, claro. Quando a gente olha para o pessoal que trabalha na área, por exemplo, RH, o pessoal que trabalha no RH aqui e o pessoal que trabalha no RH nas outras empresas no mercado, e as pessoas têm contato e as pessoas falam sobre remuneração entre elas, mesmo que não sejam de uma forma
pessoal, mas indagando, e aí na sua empresa, quanto é que eles estão remunerando para um analista júnior? E como é que é a remuneração para o sênior? Como é que é a remuneração para o trainee? Eles trocam as informações de uma forma natural e a gente não pode esperar um comportamento diferente desse, que também isso é um fato. Tem que não sofrer por coisas que a gente não tem como mudar, né? Então, as pessoas são as pessoas, elas vão se comunicar e vão saber sobre a remuneração. Aí eu vou lá no mercado e descubro, ah não, com essa empresa aqui a distorção é de 40%, né? Não, com essa outra aqui é 60%, ah, e com essa outra aqui é 30%. Ah, mas ninguém pratica a remuneração que eu estou praticando. Então, o meu salário é um problema, eu tenho que buscar aí uma equidade, uma relação de equidade. Eu tenho que melhorar essa remuneração geral na minha área. Por quê? Porque no mercado é muito provável que os meus colaboradores encontrem oportunidades para ganhar mais do que eu pago e internamente já existe aí uma distorção clara. Então, o problema está em mim. Aí, sim, argumento. Isso é um forte argumento para que eu, né, que eu estou falando com vocês aí, que são coordenadores, supervisores, gerentes dentro da empresa, para que eu sente com o meu diretor para conversar com ele, com fatos, com dados. Olha, internamente existe a distorção e também no mercado existe a distorção. O mercado está praticando uma remuneração menor. Então, o fato da gente estar com uma remuneração mais baixa acaba permitindo ou acaba facilitando que as pessoas encontrem oportunidades com uma remuneração melhor para o mesmo cargo, com as mesmas responsabilidades, com as mesmas atribuições que eles têm aqui. Por isso que é difícil a gente ter aí uma equipe motivada, engajada, etc, etc. Então, salário é uma questão importante quando temos um problema de equidade externo e interno. As pessoas se sentem na verdade, passa pelo reconhecimento, passa por entender que aquela liderança luta realmente pelas pessoas. Então, é importante que as questões de equidade sejam resolvidas. Então, não deixe de falar com a sua liderança sobre a necessidade de resolver essas questões de equidade. Vamos colocar, isso é um problema de salário sério que você tem que resolver. Ah, mas eu não defino salários na empresa. A liderança, ela deve buscar o apoio da área de gestão de pessoas, de RH, o que for, de DP, para, junto com a sua liderança, que é o seu diretor, entender o tamanho do problema, verificar as questões orçamentárias, ou seja, tem todo um trabalho técnico para ser feito para resolver essa questão de remuneração. Mas a gente escuta muitas vezes o colaborador dizendo que está saindo por problema de salário, que é uma forma rasa de também conversar sobre o motivo que está levando à saída, é uma forma que a maioria das pessoas aceita sem um grande questionamento, mas não é o fundo da verdade. Por que será que, então, muitas pessoas saem das empresas onde elas estão, até antes de dizer que estão insatisfeitas com os salários? Por quê? Por que isso acontece? Por que você acha que isso acontece? Isso já aconteceu com você, de ouvir de ex-colaboradores, né? Ah, não, eu estou saindo porque eu consegui uma oportunidade com um salário melhor. Ah, não, eu estou saindo porque eu vou ganhar mais numa outra empresa. Você já ouviu isso? Quando você ouviu, você fez uma análise
do posicionamento da remuneração da tua área, de forma equitativa aí com o mercado, com as outras áreas da empresa. Como é que está isso? Você fez alguma análise ou você simplesmente aceitou que o problema era salário e foi lá dizer para o seu diretor, para a sua liderança, não, e o problema é salário? Pois é, essa não é a melhor forma de uma liderança se mostrar para o seu diretor, para a diretoria da empresa. Porque a reivindicação da remuneração, ela tem que ser uma reivindicação muito respaldada. Porque quando você mostra que você tem fatos, que você tem números, que você tem aí uma análise feita, você vai ser percebida como uma profissional mais preparada. Ao invés de chegar, não, né? Tô cansada de perder gente por causa de salário. A empresa remunera muito mal, a empresa tem que rever os salários. E aí o seu diretor, ouvi muitas vezes do diretor, mas só aqui na nossa área que está acontecendo isso, nessa sua área, na área que você está liderando que está acontecendo isso. Nas outras áreas não acontece. Ah, acontece sim, a gente é que não está vendo, entendeu? Porque aqui a gente está com um problema muito sério de salário. Então, esse é uma forma, é um argumento fraco. Esse não é o grande argumento de uma liderança. O argumento da liderança, eu já falei no início, é sobre a situação no mercado e a situação interna. Então, pare de ficar no pescoço da sua liderança pedindo aumento de salário para as pessoas. Existem outros aspectos que você vai ter que olhar para dentro. Mas antes, vamos olhar aí a questão da remuneração de modo geral. Quais são questões relevantes que podem levar as pessoas a uma insatisfação e que elas manifestam uma insatisfação do salário? Vou conversar com vocês sobre promoções. As promoções internas que a gente faz, elas podem ser muito problemáticas. Ao invés de gerar uma melhoria interna na satisfação das pessoas com o trabalho, numa percepção de que há um reconhecimento, que há crescimento na empresa, pode gerar uma desmotivação, de uma percepção de injustiça, uma percepção de favoritismo. Vamos lá. Em que situações são essas? Quando não fica claro para as pessoas por que alguém foi promovido e ela não. Essa era uma preocupação grande que eu tinha na posição de diretor de recursos humanos. Eu sempre questionava. Quando vinham, não, porque eu quero promover o colaborador A. Aí eu perguntava, por que A? Por que ele é diferente dos outros? Então, vamos lá, capacitação. Qual foi o curso, qual é o preparo que ele tem, que é diferente das outras pessoas. Por quê? Porque a liderança vai ter que ter um argumento para os outros colaboradores. Olha, ele terminou o curso tal, agora ele tem uma formação, agora ele tem um mestrado, agora ele tem um doutorado, agora ele tem uma capacitação que realmente faz dele um profissional capaz de formar outros. Então, por causa disso, ele está sendo promovido porque ele vai assumir novas atribuições para as quais ele está preparado. Então, pode ser através de uma qualificação técnica. Não, ele vai ser promovido porque ele tem um excelente relacionamento com outras áreas, ele tem um relacionamento interno muito grande e, naturalmente, ele é reconhecido como uma liderança pelos colaboradores. Os outros colaboradores entendem que ele é diferenciado e que ele merece. Então, esse reconhecimento está vindo até tarde. Muitos colaboradores já tinham pedido, solicitado que ele fosse reconhecido, porque ele é um cara que todos
que dependem, que todos gostam, que todos pedem conselhos, instruções, etc. Estou dando aqui 2 exemplos bem tangíveis da diferenciação. Por que uma pessoa deve ser promovida? E que esta promoção vai ser reconhecida pelos outros como um movimento ok. Um movimento realmente, isso é legal. Realmente, aqui na empresa, eles tomam conta das pessoas. As pessoas que fazem o além, as pessoas que se preparam mais, as pessoas são reconhecidas e conseguem aí uma promoção. Isso é estupendo. Então, vai mexer no motivacional, não só daquele colaborador, como de toda a equipe. Mas muitas vezes o que a gente escuta quando pergunta por que o colaborador A, que está sendo aí, tendo a ideia de ser promovido, por que ele? Ah, porque eu acho ele muito bom. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom em quê? Ah, ele prepara os relatórios que eu solicito. Ah, tá. Os outros colaboradores não fazem? Ah, fazem também. Ah, tá. Além disso, além de preparar os relatórios, o que mais que ele faz de diferente? Ah, ele participa, ele é aluno, um bom aluno, ele vai em todos os treinamentos que a empresa oferece. E os outros colaboradores? Alguns vão, outros não vão. E por que alguns vão e outros não vão? E tá ok para você, os que não vão nos treinamentos? Ah, não, porque eles não vão porque eles têm que trabalhar, né? Porque alguém tem que ficar fazendo as tarefas na área, né? Não pode deixar a área parada. Então, nem todos conseguem em todos os treinamentos. Aí vinha a pergunta mesmo. Por que A consegue fazer todos os treinamentos, então? Ele nunca fica? Ah, não, é porque ele tem muita facilidade e ele aprende rápido e ele gosta muito, então eu sempre deixo ele ir porque eu sei que ele vai voltar mais motivado. E aí ele volta mais motivado, consegue ainda por causa disso uma diferenciação dos outros que ficam na área ali se esforçando, dando o seu melhor. O impacto de uma promoção numa situação dessa é extremamente negativo. E é uma situação clara de favoritismo, é claro. Tem favoritismo para a pessoa fazer treinamentos, tem favoritismo para a pessoa ser reconhecida porque faz os treinamentos que ela consegue ser liberada para fazer. Isso é horrível, não façam isso. O favoritismo é um dos maiores problemas para o clima organizacional. E, obviamente, é um grande empecilho para que se conquiste uma equipe de alto desempenho. E, obviamente, explica a saída dos outros colaboradores, que podem até de forma simplificada dizer, eu estou saindo porque eu vou ganhar mais. Pode até ser que o problema seja ali, né, ganhar um pouquinho mais, mas certamente eles estão saindo porque eles não sentiam uma situação justa na área, não sentia que os esforços que eles faziam eram esforços aplaudidos, pelo contrário, eles se esforçavam mais e eram menos reconhecidos. Enquanto isso, outros que se esforçavam menos eram mais reconhecidos. Então, muito cuidado nessa hora, porque é aí que está morando o perigo, é aí que está morando o problema. Não é no salário, não é na liderança. Né? Existe uma frase muito poderosa que diz: as pessoas se demitem dos seus chefes. E isso é uma questão muito importante para a gente considerar, porque existe sim uma falha na nossa atuação. Eu vou falar como líder, né? Eu também já perdi colaboradores maravilhosos e que eu fiz uma reflexão, e eu vou contar para vocês agora que eu fiz uma reflexão importante. Eu descobri
que também foi um dos motivos, porque nunca é um motivo só, tem um conjunto aí de questões. É claro que ganhar mais na outra empresa também estimula. Eu ainda vou sair para ganhar mais, então é um argumento racional que empurra a pessoa aí para a decisão. Mas o que mais que a gente como líder pode estar fazendo e que faz com que a gente possa perder um colaborador até para ganhar mais, porque ele vai sair promovido, que foi o meu caso. Quando a gente tem um colaborador que é excepcional, que já está numa posição alta dentro da área, ou seja, a próxima posição na área seria a sua. Aí é um problema mesmo, né? Porque você teria que sair para ele poder crescer na organização. Problemão. E como ele é muito bom, ele acaba trabalhando mais do que as outras pessoas, que é outra frase poderosa, encontra a pessoa mais assoberbada e passa o desafio mais importante para ela, porque ela vai entregar. É verdade, a pessoa que tem mais capacidade de resolver, ela acaba recebendo mais pedidos das pessoas, né? Então, esse meu colaborador, ele além de, na área, né, atender a todas as demandas da área dele muito bem, ele ainda acabava recebendo um pedido de ajuda dos colegas, dos pares dele. Então ele estava sempre assoberbado, porque ele tinha um conhecimento muito grande da empresa, do negócio, etc. Então ele podia trazer contribuições para os outros, para os seus colegas, para os seus pares. E como ele entendia os processos, os fluxos do trabalho e o sistema operacional muito bem, quando as pessoas queriam fazer mudanças, elas gostavam de pedir para ele participar das reuniões de projetos, sempre estava nos projetos da empresa como integrante dos projetos, porque ele tinha contribuições muito relevantes. Ele entendia, na hora que a pessoa, não, eu estava pensando em fazer essa alteração, ele imediatamente já conseguia visualizar o impacto daquela alteração e ele, obviamente, sempre contribuía favoravelmente para se chegar aí na melhor solução. Moral da história, ele foi ficando assoberbado, ele foi ficando cansado, e ele ganhava a mesma coisa que os outros, né? Tinha uma remuneração boa, mas semelhante à dos outros. Tinha as responsabilidades dele, tinha mais responsabilidades e, obviamente, estava muito cansado e houve aí um hunting e levou o colaborador. Por quê? Porque ele realmente tinha um conjunto da obra para entregar. A gente nunca pode deixar um colaborador, aprendizado, a gente nunca pode deixar um colaborador muito bom, muito assoberbado, porque ele é humano, ele cansa. É claro que ele pode contribuir, mas a gente, enquanto liderança, também tem que aprender a poupar o nosso colaborador. É o bem da empresa? É óbvio que é pelo bem da empresa, mas também tem que ser pelo bem do colaborador. Ele também tem que ser visto, tem que ser considerado. Então, muitas vezes, a gente perde um colaborador, não é só por uma promoção, não é só por uma questão salarial, mas é porque ele também está cansado. Está cansado de ter tantas atribuições que não são reconhecidas e remuneradas. E eu tô falando de uma pessoa que era muito reconhecida com o que a gente chama do tapinha nas costas. Valeu, você é ótimo, a gente te ama. Todo mundo amava, todo mundo reconhecia os resultados dele. Ele era tido como uma pessoa, quando ele abria a boca para falar, todo mundo calava, porque sabia que vinha uma coisa com propriedade. Era reconhecido, mas não era remunerado a contento, né, desse trabalho a mais que ele fazia. E além de tudo, mesmo se ele fosse remunerado a contento, ele estava cansado, porque ele é humano. As pessoas já estavam esperando que ele fizesse coisas que não eram
das atribuições dele, era além das atribuições dele. Então tem todo aí uma análise, né, para ser feita. Então, o que a gente já falou? As promoções internas, a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente tem que ter muito cuidado com os colaboradores que são excepcionais e que a gente acaba não cuidando, né? Não zelando por eles. E a última, que eu acho muito importante também, tem a ver com reconhecimento. Eu acho que a maior parte das pessoas tem uma percepção de que a gente, né, como liderança, a gente entrega aí desafios, a gente vê os desafios do dia a dia, e quando as pessoas fazem bem feito, quando as pessoas fazem excelentes entregas, a gente não tem o hábito de reconhecer, de parabenizar, de agradecer pela dedicação, pelo esforço. Afinal de contas, as pessoas recebem uma remuneração para isso, elas são pagas para isso. A expectativa é fazer cada vez melhor, é fazer mais, é entregar tudo. Só que a gente precisa, nós humanos, precisamos de reconhecimento. A gente precisa que, além de um tapinho vago nas costas, a gente agradeça quando há um esforço extra. As pessoas esperam, as pessoas gostam. Quem não gosta? Você não gosta? Quando você faz um esforço maior e o seu chefe chega para você e fala: poxa, muito obrigada pelo seu esforço, valeu, ficou muito bom o trabalho. Isso faz a gente ganhar o dia. E ao contrário, a gente se matar para fazer um trabalho, entregar um trabalho que a gente acha que ficou muito legal e não receber um feedback, é a morte. A gente fica achando: pô, será que estava bom mesmo? Mas se estava bom, por que não falou? Se estava ruim, por que também não falou? Ficar no vazio é muito difícil. Então a gente precisa aprender a reconhecer o esforço extra. Ah, mas a pessoa faz um esforço extra, mas o resultado não é bom. Então, por que o resultado não é bom? A pessoa não está treinada? Será que a pessoa não precisa de mais orientação? Será que a pessoa entendeu muito bem o que era para ser feito? Será que a pessoa sabe fazer o que está sendo pedido para ela para fazer? Porque às vezes a pessoa até acha que sabe, mas falta ali uma sintonia fina para ela entender melhor o que se espera, né, com aquele trabalho. Eu acho que essa é uma dificuldade de muitas lideranças, conversar sobre as expectativas. O que eu espero que me seja entregue? Então, por exemplo, eu estou pedindo um relatório, eu vou falar de relatório que é uma coisa que todo mundo entende, eu vou pedir um relatório. Olha, eu não quero um relatório com mais de 10 páginas. Eu não quero um relatório todo escrito, eu quero um relatório com gráficos, eu quero, se tiver tabela, uma tabela simples, uma tabela fácil de visualizar. Eu quero uma conclusão bem objetiva. Desenha a cara desse relatório para a pessoa, né? E aí, se ela não entrega dentro das expectativas, fica também muito mais fácil de dar o feedback. Ó, aqui não ficou legal porque tá faltando, essa tabela tá muito pequenininho o número, não dá nem para ler, então aumenta um pouco o número. Ah, esse gráfico aqui talvez fosse melhor aquele outro formato. Vai melhorando, mas ao final, obrigada, você se esforçou, muito obrigada pelo seu esforço e ficou muito bom no final. A gente tem que reconhecer e a gente falha muito nesse quesito de reconhecimento. Dos 3 fatores que eu falei, quais você acha que, ou qual você acha que você pode aperfeiçoar e que vai fazer a diferença para você ter essa equipe de alto desempenho realmente
com talentos retidos, né? Conseguindo reter os seus talentos. Me conta aí, o que você faz para ter uma equipe de alto desempenho dentro aqui desse assunto que a gente falou. Até o próximo!